Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa focada. Hoje a gente vai olhar para um texto assim fundamental. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. A famosa passagem da sarça ardente, né? O chamado de Moisés. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do que a gente geralmente ouve, sabe? Entender melhor esse encontro, a missão que Moisés recebe, as dúvidas dele. E as respostas divinas que acabam moldando toda uma história, né? Isso, então bora lá. Tudo começa com Moisés lá em Midian, cuidando do rebanho do sogro, Jetro, perto do Monte Horebe. Interessante que já era chamado de Monte de Deus. E já tinha uma fama, digamos assim, um lugar especial. Pois é. E ali, no meio da rotina de pastor, ele vê algo completamente inesperado. O texto fala do anjo do Senhor aparecendo numa chama de fogo. Dentro de um arbusto, uma sarça. Isso, e o que pega mais de surpresa é que a sarça queimava, tinha fogo, mas não virava cinza, não se destruía. Continuava lá, intacta. Uma imagem muito forte, com certeza. E aí, claro, a curiosidade dele vai a mil. O texto até diz que ele pensa, opa, vou ter que chegar mais perto para ver isso. Por que será que ela não queima? Essa imagem da sarça é, uau, super poderosa. Queima, mas não acaba. Simbolicamente pode ser tanta coisa, né? A presença de Deus intensa, mas não aniquiladora. Interessante. Tem gente que vê ali o próprio povo de Israel, sabe? Sofrendo no Egito, mas persistindo, não sendo consumido pela aflição. E o local, Horebe, já ser um monte de Deus, cria um clima, né? Total, prepara o terreno. E a curiosidade de Moisés é chave, né? Sem ela, talvez ele passasse reto. É o que faz ele sair do caminho comum para investigar o extraordinário. Verdade. E aí, quando Deus percebe que Moisés está chegando perto, a narrativa muda. Ele chama Moisés, de dentro da sarça. Pelo nome, né? Moisés, Moisés. Bem direto. Isso. E a resposta dele é imediata, eis-me aqui. Mas logo em seguida vem uma ordem, assim, que estabelece um limite. O que significa exatamente não chegue mais perto? Tire as sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Olha, tirar os sapatos, isso é um gesto quase universal de reverência, né? Quando se pisa num lugar sagrado ou na presença de alguém muito importante. É um ato de humildade. Marca ali fisicamente mesmo a diferença entre o espaço comum e o espaço sagrado daquele encontro. E a chamada dupla, Moisés, Moisés, reforça, sabe, a urgência, o caráter pessoal. É para ele mesmo, não tem erro, entendi. Deixa claro a seriedade do momento. E depois dessa demarcação, vem a apresentação. Deus não se apresenta como um ser qualquer, mas se conecta a uma história. Exatamente. Ele diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele puxa o fio da história, né? Totalmente. E como Moisés reage a essa identificação? A reação é de puro temor. O texto fala que ele cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus. Nossa! Essa identificação de Deus é fundamental. Ele não surge do nada. Ele é o Deus da aliança, o mesmo dos patriarcas. Isso dá uma continuidade, mostra que o plano que vai ser revelado faz parte de algo maior, mais antigo. Faz sentido. E o medo de Moisés é esse reconhecimento da grandeza, da santidade avassaladora de Deus. Algo comum nessas histórias de encontro divino, de teofania. Ok. Então, com essa identidade bem estabelecida, ligada à história do povo, vem o motivo do chamado. Deus diz que viu a aflição lá no Egito, ouviu o choro, conheceu as dores deles, e a partir daí, qual o plano? Aqui a coisa ganha uma força impressionante. Deus não é um espectador. A linguagem é de uma empatia profunda. Ele viu, ouviu, conheceu o sofrimento. E aí? Ele anuncia que vai agir. Como? Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios. O plano é resgatar o povo e levar para onde? Para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Essa imagem é clássica, né? Muito. É um símbolo forte de fartura, de segurança, de bênção. O oposto da escravidão. E a menção aos povos que já moram lá, cananeus, heteus, etc., já dá uma dica dos desafios futuros. Mas o foco agora é a libertação e essa promessa. Uma promessa em tanto. E onde Moisés entra nisso tudo?
qual a missão específica para ele? A missão é gigantesca e direta. Deus fala para ele: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Uau, direto ao ponto. Coloca Moisés bem no centro da ação. Um instrumento de Deus para peitar o poder egípcio e liderar o povo para fora. Imagina o impacto disso em Moisés. Uma responsabilidade enorme. Como ele lida com essa convocação para enfrentar o faraó e libertar um povo inteiro? A reação dele é a reação que talvez muitos de nós teríamos. Hesitação total. Dúvida. Ele não aceita de cara. Não mesmo. Ele pergunta para Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? É uma pergunta que grita inadequação, sabe? Quem sou eu? Ele simplesmente não se vê capaz. Não se sente qualificado para uma missão desse tamanho. Bater de frente com o faraó. Liderar aquela multidão de escravos. A insegurança dele é palpável e muito compreensível. Essa reação do quem sou eu é muito forte mesmo. E como Deus responde a essa dúvida, essa sensação de incapacidade do Moisés? E aqui está o ponto fascinante. A resposta de Deus não foca no Moisés, nas qualidades dele ou na falta delas. Deus não diz: mas você estudou lá no Egito, ou você é um líder nato, nada disso. Não. O que ele diz então? A resposta é uma garantia de companhia. Eu estarei com você. Simples assim. A qualificação do Moisés não está nele, está na presença divina com ele. Eu estarei com você. Que forte isso. É a presença de Deus que vai capacitar. E esse é um padrão, sabe? Deus muitas vezes chama quem se sente inadequado e oferece a presença dele como a verdadeira força, não alguma habilidade que a pessoa já tenha. E entendi. A capacitação vem de fora, da presença divina. E tem um sinal também, né? Mas é um sinal meio pro futuro. Sim, o sinal é esse. Quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte, Horebe. É um sinal que depende da fé, da obediência para acontecer. Não é uma prova na hora. Não. É uma confirmação que virá depois que a missão for cumprida. Servir a Deus ali, naquele mesmo lugar sagrado, seria a prova final de que tudo aquilo era verdade. Isso tira o foco da segurança do Moisés nele mesmo e joga para a fidelidade de Deus. Ok, Moisés parece que aceita essa garantia da presença. Mas ele ainda tem outra questão, mais prática, pensando no povo. O que ele pergunta sobre o nome de Deus? Por que isso era tão importante? Ele antecipa a reação, né? Ele diz: mas se eu chegar lá para os israelitas e disser: o Deus dos seus pais me enviou, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu respondo? Uma pergunta válida, totalmente. No mundo antigo, o nome era mais que um rótulo. Carregava a essência, o poder, a autoridade. Conhecer um nome era ter uma chave para entender a natureza daquele ser. Moisés precisava de uma credencial divina forte para validar a mensagem dele, ainda mais para um povo cercado de deuses egípcios, cada um com seu nome e função. Ele precisava saber quem exatamente estava enviando ele. Faz todo sentido. E a resposta de Deus para isso é uma das partes mais, profundas e discutidas da Bíblia, né? Com certeza. Deus responde: eu sou o que sou. Em hebraico, Erre, Asher, Erre. E manda Moisés dizer: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, enigmático. Muito. E ele ainda reforça a ligação com os patriarcas dizendo que o Senhor, YHW, o nome sagrado, que tem a ver com esse verbo ser, o Deus de seus pais, e este é o meu nome para sempre. Esse eu sou o que sou é difícil de traduzir de um jeito só. O que pode significar? Pode ser autoexistência, aquele que existe por si mesmo. Pode ser presença constante, aquele que sempre está aqui. Pode ser fidelidade, aquele que cumpre o que promete ser. Ou soberania, aquele que define a própria realidade. Uau! No fundo, revela um Deus vivo, ativo, que está presente na história e age. É um nome que é identidade e promessa ao mesmo tempo. É como ele quer ser lembrado. Com essa revelação tão poderosa do nome, que já carrega uma promessa, Deus então parte para dar instruções bem práticas para Moisés.
Tipo um passo a passo. Quais são os próximos movimentos? São instruções bem claras. Primeiro, juntar os anciãos de Israel. Eles eram a liderança do povo, né? Sim. A mensagem para eles era: o Deus dos pais apareceu, ele viu o sofrimento e ele promete tirar vocês daqui e levar para a terra prometida. A ideia era buscar o apoio deles, a unidade para essa empreitada toda. Ok. Primeiro falar com a liderança israelita e depois de conseguir o apoio deles. Aí o próximo passo era ir junto com os anciãos, falar com o faraó. Direto com ele, isso. E o pedido inicial parece estratégico, até meio modesto. Pedir permissão para ir para o deserto uma viagem de 3 dias para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas, e aqui está o pulo do gato, Deus já adianta para Moisés qual vai ser a resposta. Ele já disse que não vai dar certo? Exatamente. Deus fala na lata. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão forte o force. Não tem ilusão. Então a recusa já era esperada. Totalmente. Essa previsão de Deus já monta o palco para o confronto que vai vir. A recusa do faraó não vai ser surpresa, vai ser o gatilho para Deus agir com o poder. Isso levanta umas questões sobre destino e livre-arbítrio, né? A teimosia do faraó é prevista, mas ainda é apresentada como escolha dele. Interessante. E se a recusa é certa, como Deus planeja vencer essa resistência? A resposta divina é clara: ação direta. Poderosa. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles os deixarão ir. Maravilhas. As pragas, então. Exato. A libertação não virá por conversa, mas pela demonstração do poder de Deus através dessas maravilhas. Os sinais, os prodígios que vão atingir o Egito. Esses atos não são só castigo, são revelação da soberania de Deus sobre os deuses egípcios e o jeito de quebrar a teimosia do faraó. Entendi. E no fim de tudo isso, quando o faraó finalmente ceder, ainda tem uma instrução final sobre como os israelitas devem sair do Egito que chama a atenção, né? Sim, tem uma promessa de que o povo vai encontrar favor, graça, diante dos egípcios e que não vão sair de mãos abanando. Como assim? A instrução é que as mulheres israelitas peçam às vizinhas e às hóspedes egípcias objetos de prata, ouro e também roupas, para vestir os filhos e filhas. E o texto termina dizendo: e vocês despojarão os egípcios. Essa parte do despojar os egípcios pode soar meio estranho hoje em dia, né? Como o texto encaixa isso? É um ponto que sempre gera debate, claro. Mas dentro da lógica da narrativa do Êxodo, isso é apresentado como uma ordem divina. Ah, ok. Pode ser visto como uma forma de justiça, uma compensação por tantos anos de trabalho escravo sem pagamento, ou como um sinal da vitória de Deus sobre o Egito. O texto até sugere que os próprios egípcios, meio que influenciados por essa graça que os israelitas recebem, entregam os bens. Talvez por alívio ou medo depois de tudo que aconteceu. A narrativa coloca isso como parte do plano maior de libertação. Ok, a gente passou por muita coisa nesse capítulo. Se a gente fosse resumir os pontos-chave, o que mais se destaca para você? Olha, primeiro, o encontro em si. Deus se revelando no inesperado, na sarça, e santificando um lugar comum. Segundo, a missão. Um chamado para algo humanamente impossível, dado a alguém que se sente zero capaz. Terceiro, a resposta de Deus para a dúvida. Não é sobre a capacidade da pessoa, mas sobre a promessa da presença dele. Eu estarei com você. Isso é fundamental. Quarto, a revelação do nome. Eu sou. Um Deus que está presente e age. E o plano? E quinto, o plano detalhado, que já prevê a dificuldade, a resistência, mas promete intervenção divina e libertação total, incluindo até essa compensação material no final. Então, pensando num quadro maior, o que essa passagem toda nos diz? Quais as implicações? Implica, antes de tudo, um Deus que se importa profundamente com o sofrimento humano, que ouve e age para libertar. Mostra esse padrão de Deus usar o improvável e capacitar pela sua presença, não por mérito. Talvez esse seja o maior insight. A presença divina é a qualificação.
Forte isso. E a identidade de Deus como eu sou reforça essa ideia de fidelidade, de soberania, de um Deus que está ativo na história. Para quem busca entender fé, liderança, como Deus age, essa história é um prato cheio. Fala de chamado, dúvida e da esperança de virada, mesmo quando tudo parece perdido. Uma análise bem rica mesmo, de um texto central. Cobrimos bastante coisa aqui de Êxodo 3, sem dúvida. E fica talvez uma ponta solta para a gente pensar depois, né? Algo que o texto mostra, mas não explica tudo. Como essa dúvida persistente do Moisés, mesmo depois de uma revelação tão forte, nos ajuda a entender a nossa própria fé. Boa pergunta. O que a gente faz com os nossos momentos de quem sou eu, diante dos desafios que parecem grandes demais para nós? Como essa história ressoa hoje? Excelente ponto para a gente continuar refletindo. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. E obrigado a quem nos acompanhou. Até a próxima.